O melhor meio de campo do Flamengo, a dúvida é zero. Andrade, Adílio e Zico. Melhor centroavante que você jogou Cláudio Adão. nessa característica aí. Adão? Cláudio Adão, Cláudio Adão. Em 86 eu estava chateado comigo mesmo de não ter respeitado o que meu coração mandava fazer. Não vai. Você não pode, você tem que operar o joelho, você está com uma lesão de ligamento cruzado, tem que operar, você não pode jogar. É risco. E eu acabei escutando mais. Vai começar o Agora Pode, um podcast com nada que você precise saber, mas vai querer saber mesmo assim. Patrocinado por São Geraldo, refrigerante de caju genuinamente nordestino. Sério, você já provou São Geraldo com um prato típico do Nordeste? Combina demais. Aliás, combina com tudo. Cajuína São Geraldo, o sabor do Nordeste. Smart City Praia Bela, a mais nova cidade inteligente da Planet Smart City. 50 soluções para melhorar a qualidade de vida de quem quer morar mais pertinho da praia. Com lotes a partir de 150 metros quadrados. Saia na frente e seja um dos primeiros a investir na Smart City Praia Bela. E Fini, se tem alegria e diversão, tem Balas Fini, a marca de doces mais amada do Brasil. Agora pode, começando agora, é mais um episódio, Gustavo, e esse episódio é especial, viu? Vou tirar até o coco daqui. Eu tô emocionado. O amigo terá a chance de reviver momentos Porra, cara, não... em que... O coração... em que falou mais alto o talento dele, que também fez a gente perder muitas noites de sono. Como é que pode, né, com cara? raiva daquele Rapaz, resultado. Como é que pode, né, cara? Como é que pode, né? Eu fiquei hoje à noite pensando nisso. Cara, estarei de frente a uma lenda que a gente admira, né? Que É a gente, verdade. Não só a gente, mas bilhões admiram, mas que nos fez a nossa tristeza, né? De uma certa forma. É isso, né? Ele não teve culpa, né? Mas o torcedor do Tava fazendo Atlético, o jogo dele, né? o torcedor do Atlético Mineiro, ele já tem esse talento já. Ele sabe que tem que conviver com o sofrimento. Mas a gente já começa esse episódio, Gustavo, chamando a atenção para, primeiramente, o apoio que o Beach Park nos dá. Direto aqui do Beach Park, vai começando agora pode, com o patrocínio também de Fini e refrigerante de caju São Geraldo, o sabor do Nordeste. Que o nosso... Vai provar o sabor do Nordeste. Vai provar pela primeira vez esse refrigerante de caju. Pela primeira vez em primeira mão. Mas o Fagner já deve ter dado umas garrafas para ele, com certeza. Apresente o nosso convidado, Gustavo. Alexandre, precisa? Claro que não. Então, eu vou apresentar, mas eu não escrevi nada, não. Falarei de 2 momentos que eu estive com o Zico sem estar com ele. O primeiro, você nem sabe disso, eu estava no Maracanã, naquele jogo do Zico e do Flamengo, né? Que era Zico e Flamengo, né? Era Zico e aí... Com o Santa Cruz, se eu não me engano, que ele fez um jogo aquele com gol de falta. Cara, eu no estava lado lá. oposto. Eu estava lá. Tu tava lá? Tava lá, cara. Fazendo o quê? Rapaz, eu morava em Amigo BH. torce pro Santa Cruz? Porque pro Flamengo não é. Eu morava em BH, né? Eu sou de BH, né? Certo. Morava em BH, meu ex-padrasto é flamenguista. Certo. Inclusive, Aí, te levou pro esteve jogo. naquela histórica final do Flamengo contra o Atlético no Maracanã em 80. Que certo. iremos falar sobre isso, claro. Mas iremos falar muito. E aí ele me, vamos lá ver o jogo do Flamengo. Eu fui, né? E era Flamengo e Santa Cruz. E o Zico fez aquele gol de falta que foi memorável, né? Memorável. E eu estava lá na arquibancada de baixo, na parte de baixo. Assim, Mas, assim, eu queria tanto conversar Maraca. com o Zico, mas não era contigo. Não, eu sei. E a outra coisa... Não. Então, assim, o outro momento, cara, é que em 87 eu estava na minha casa, ouvindo pelo rádio Atlético e Flamengo. Certo. Né? Lá em BH, naquela semifinal fatídica que foi Atlético e Cruzeiro para semifinal. Pra mim, né, pô? E foi Flamengo e Atlético no Maracanã 1-0. Rapaz, o Zico já tá pra ir embora. Não, o passe foi do Zico pro Bebeto. Sim, pro Bebeto. E foram jogar em Minas. E eu não me lembro se o Zico deu passe para algum gol do Flamengo. O Renato. Pro Renato. Pro Renato Gaúcho. Acabou com a minha. Entendeu? Mas mesmo assim, nós O estamos... Bebeto me deu o passe para eu fazer o gol de cabeça. Pronto, foi isso. Ou seja... Mas mesmo assim, nós estamos de frente de uma lenda
do futebol, do esporte mundial, amado por bilhões e pela gente também. Com certeza. Muito embora nós sejamos atleticanos e fluminenses. Zico! Rapaz, o que é isso? Acostumado. E ainda tem galinho no nome, né? Como é que pode? Ainda E muita gente me chama de galo e eu falo, não, galo de BH, eu sou galinho, de Quintino. Mas essas histórias, você falou aí, você já tem muita história, hein? Já que podcast é bom para contar história, né? É bom demais, é bom demais. Então, dizer que é um prazer estar aqui com vocês, Alexandre, com o Guga, e nenhuma provocação em vocês estarem com camisa dos vossos times. Não é provocação. Meu irmão Antunes foi grande lá no Fluminense, meu filho Júnior jogou lá também. Grandes amigos que eu fiz da seleção lá do Atlético, né? Meu melhor médico e melhor amigo que eu tenho é o Dr. Neilo Lasmar. Neilo Lasmar, fantástico. Que foi quem me atendeu e me disse tudo aquilo que eu tinha que fazer para poder jogar aquelas semifinais. Não podia falar nada para ninguém, hoje pode. Então, que é o pai do Rodrigo Lasmar, também. Seleção, grandes amigos, família toda. Né? Um abraço lá para toda a família Lasmar, que eu gosto muito. E é uma amizade que se perdura até hoje, espero que se possa perdurar para sempre. Então, um prazer grande estar aqui. Obrigado ao Beach Park por estar recebendo a minha família de uma maneira maravilhosa, né? Gratificante, porque eu já ouvi falar, meus netos já tinham vindo aqui, mas eu nunca tinha vindo. Estou me divertindo bastante, ainda tem mais um tempo, mais uma semana aí para ficar. Corra boa, e meu compadre, Fagner, também, a mesma coisa, falou muito. Tá aí, tá aqui, mas ele tá lá pro interior, né? Vamos ver se ele vem para Fortaleza esse final de semana pra gente se encontrar e jantar junto. Mas eu tive um mês atrás aqui no lançamento de um projeto legal e foram muitas, passei muitas férias aqui, como essa que estou passando. Não época de carnaval, mas dezembro, janeiro, eu sempre vinha, ficava com ele, com o padre, lá com o Fagner, ele tinha casa na Praia das Fontes. Vocês cantavam aquela musiquinha lá? Não, o Batuquê de Praia, lógico. Eu tenho um compactozinho, cara. Do aquilo foi uma coisa casual, né? Como é que foi aquilo? Aquilo foi o seguinte... Vocês gravaram no Rio, né? Gravamos no Rio, mas ele gravou com o Martim da Vila. O Batuquê de Praia e pelos 4 cantos do Rio, que eram as 2 músicas. Ficou um espetáculo. E isso estava chegando o carnaval. Só que a gravadora, as 2 não se entenderam. E aí não permitiu que tá. Aí um dia eu tô em casa de noite. Aí liga ele, compadre, você tem que me ajudar, compadre. Aí, o que foi? Cara, aconteceu isso, a gravação estava excelente, não permitiram e tal. Vem aqui me ajudar, vamos cantar essa música aqui comigo. Eu falei, cantar, Fagner? Eu com essa voz, como é que eu vou cantar? Ele falou, a gente dá um jeito aqui, tal, modifica e tal. Se fosse hoje, com a inteligência artificial, seria uma maravilha, né? Ia virar até cantor. Total. Mas naquela época, não. Aí fui lá pro estúdio. Saí de casa, de noite, fomos lá pro estúdio. Aí, gravei, ficou um espetáculo. E mega hit, né? E o que ele queria era 4 cantos do Rio, aquela que ele gostava mais. Mas só que carnaval, Batuquê de Praia. Aí fizemos um clipe pro Fantástico. Vixe. E eu tava em grande período de jogos. Aí saí de um jogo, fui pra Itaparica gravar. Chegamos lá 2 horas da manhã, a gravação era às 9, que eu 1 hora tinha que pegar o voo de volta pro Rio. Porque tinha treino às 5 horas na Gávea. Uau! Não era... Aí, tô lá, quando eu chego, acordo 8 horas da manhã, quando eu olho assim, na praia lá de Itaparica, um bloco. Aí eu falei, Wagner, você é maluco, como é que eu vou cantar aqui? Aí, peraí, compadre. Aí pegou uma água de coco dessa aqui, né? Deixa eu tomar um pouquinho. Só que botou uma bomba dentro, né? Botou
um uísque lá dentro. Uísquezinho. Aí cantei quando eu voltei pra praia. Não é qualquer carnaval, não. Sensacional. Aí gravamos, ficou legal e bateu o recorde, né, de venda. Cara, aquela foi música muito sucesso, foi muito sucesso. Toca até hoje, pô. Toca até cearense, hoje. né? Eu amanhã vou botar no meu Instagram, na minha rede, eu recebi esse videozinho, vou botar, dar uma... Começando o carnaval, né? Pô, tudo a ver. Momento de carnaval. Pô, e você conhece o Fagner em que momento da tua vida, Zico? O Fagner, cara, foi... deve ter sido lá pro ano de 75, 70? 4, 70. Ele morava no mesmo prédio que morava minha irmã. E morava o Geraldo, também, falecido Geraldo, que jogou no meio-campo, lembra? Que morreu, apareceu, fazendo uma cirurgia de amígdalas. Sei. Então, eles moravam no mesmo prédio, era ligado. E o Geraldo chegava no campo cantando a música do Fagner, né? Aquela do Mucuripe lá. As velas do Mucuripe. Aí ele ficava cantando. Eu falei, porra, daqui a pouco ele era um canto de framboesa. Aí eu falava, Geraldo, que música é essa, cara? Que a gente não escuta. Aí ele, pô, vou te apresentar. E eu saía muito com o Geraldo, né? Solteiro e tal. Aí ele dormia lá em casa. Quando a gente ia pra noite, eu dormia na casa dele lá no Leblon. Às vezes ficava por lá pra gente treinar. Aí um dia nós fomos lá pra... Ele tava lá nesse... Era ali do lado do Botafogo, na General Severiano. Ele morava lá, aí nós encontramos e tal, aí fiquei conhecendo o Fagner. E aí ficamos amigos, o padrinho do meu filho, meu compadre. Gosta muito de futebol, né? Gosta de futebol, jogamos muita pelada junto, dei muito esporro nele. Ele era bom jogador? Bom, era bom, mas perdia gol pra cacete, né? Ele tem os pés assim, aí eu falei, pô, tu quer chutar pra esquerda, olha pro lado direito, que aí o teu pé vira pro lado esquerdo. Ele ficava louco da vida. Então foi uma amizade espetacular, né? O Fagner é daqueles das horas difíceis, ele aparece, aí ele liga e tal. A gente fez muita gandaia, eu entrevistei ele algumas vezes, me passando por jornalista. Alô, aqui é da Difusora da Bahia, eu queria falar com o Raimundo Fagner. Aí ele entendia, me dava uma entrevista. Pô, aí eu, porra, compadre, tu não aprende. Mas ele fez uma comigo com o Tom Cavalcante, cara. Mas aí o Tom era desconhecido, eu tô em casa, toco o telefone, aí vem aquela voz, né, de mulher, né, falando, pô, não tá lembrado de mim e tal. Eu falei, pô, nunca dei telefone pra ninguém da minha casa, né? Aí fui pra sala e tal, porque a Sandra tava lá no quarto, né? Eu falei, pô, essa mulher tá tentando dar alguma coisa, né? Aí eu fui alimentando a conversa e tal. Aí a sorte é que o Fagner entrou e falou assim, te peguei, hein? Esse aqui é o Tom, ele tá aqui comigo e tal. Cara, a gente tá tentando... um dos grandes jovens aí, humorista, talento lá de Fortaleza, tá aqui com a gente. Aí, pô, a gente tá tentando encontrar o Chico Anísio, cara, pra falar com ele. Cara, olha, isso aí era uma quarta ou quinta-feira. Aí eu falei assim, Fagner, é o seguinte, o Chico Anísio, o Bruno Mazeu, que é o filho dele, me pediu se eu tinha umas fitas de jogos. Aí, de VHS. Eu falei que tinha. Ele falou que ele estava querendo ser narrador. Se eu podia emprestar para ele. Eu emprestei umas 10 fitas. Eu falei, só não vou emprestar Flamengo e Vasco, porque o pai é Vasco. Pra você não narrar gol da gente contra o Vasco. Aí entreguei para ele. Aí o Chico me ligou, agradecendo, e falou, queria te dar... Ele estava pintando, começando a pintar, ele falou, queria te dar um quadro e tal. Aí eu falei, tá legal. Aí marquei, nossos filhos, eu tinha um jogo de criança ao sábado, aí marcamos, era no Clube da Aeronáutica. Eu falei, Fagner, eu vou encontrar com o Chico no sábado. Vai lá, cara. Na Barra, no Clube da Aeronáutica. Assim. Aí ele foi lá com o Tom. Aí o Chico lá e tal, me deu o quadro. Eu falei, Tom, Fagner aqui e tal.
saí humorista. Aí o marcaram, o Chico falou, ó, vai lá no dia tal, na TV Globo, lá no Jardim Botânico, e a gente tal, e foi. Aí eu falei, Fagner, ó, temos que dar um negócio pro Tom assinar aqui. Eu tinha umas fichinhas de aquelas fotografias que você dá pro torcedor, aí eu botei lá, a partir dessa data, o senhor Tom Cavalcante terá a obrigação de tudo que receber, tem que dar 15%, 7,5% para Arthur Antunes de Coimbra, 7,5% para Raimundo Fagner. Bota ele para assinar aí. Aí, tudo lógico, na brincadeira, né? Aí, cara, passaram-se os anos e tal, pô, aquele sucesso sempre, gente. O Tom joga bola bem, né? É um bom meio-campo, um bom meio-campo. Torcedor do Ceará, né? Aí, pô, tô vendo televisão, aí tá lá, Tom Cavalcante, vai, doa um carro pro Roberto Carlos. Aí eu liguei pra ele, eu falei, Tom, porra, o que o Roberto Carlos fez na tua carreira? O cara tá milionário, tá ganhando carro. E a gente que botou você na fita, porra, não tem nem um fusquinha, porra. Cara, sensacional. Brincadeira. Então é demais. Então é gente muito boa, amigo. A gente tá sempre se falando aí por Zap, né? Hoje em dia ficamos mais próximos por causa disso, né? Total. Então, turma aqui do Ceará, a gente tem muito carinho. Renato Aragão também. Tem uma turma boa. Muito cearense, né, cara? Na muito, tua vida, né? Muito cearense. Todo cearense, gente boa. Tá? Então, Galinho, é isso aí. eu queria começar a sessão de traumas. Posso Típico, contar a história do Santa Cruz? Pode. Que aqui ligou. Do Santa Cruz. O que aconteceu? Teve aquela gol de falta. Sim. Isso depois o Peu e o Zé do Carmo que me confirmaram. O Peu foi jogar lá, né, tal. Aí diz que na semana do jogo, o Birigui, que era o goleiro, foi treinar falta, né? E botou os caras da barreira. E tinha o Zé Carlos, que eu acho que era um zagueiro sacana. Não sei se era Zé Carlos, mas pode ser que seja. Ele ficou de frente pro Birigui, de costa pro batedor. Sim. E aí o Birigui, porra, fica de frente pra bola. E ele parado. Isso no treino. Aí, porra, tanto o Birigui insistiu, ele falou, porra, vou ficar de frente olhando pra você. Domingo vai ter 100 mil pessoas no Maracanã querendo ver o gol, quero ver também. Sensacional, velho. E viu, né? Viu. Muito bom, cara. Pô, cara, eu nunca me liguei de ver se na barreira tinha alguém virado Porra, goleiro. tinham 6. E os 6, eu vou ver de novo. Pô, vai ver. Os 6, na hora que eu bato, os 6 fazem assim, ó. Ele não olha nem a bola. Caralho, bicho. É porque foi uma batida de falta perfeita, né? Ela diferente, né? Daquele lugar, botei na bola no outro lado. Pois é, porque ali era bom pra quem é canhoto, né? Porque tava muito pro lado direito. Mas você é ambidestro, né? Você... Não. Eu não... De bater de bola parada de canhota, nem pensar. Mas um amigo nunca viu o Zico bater falta. É isso? Não. Tá achando que ele bate com a esquerda? Não, na esquerda, só na corrida. Mas você chuta com as duas. Não caio. Não, de esquerda só em movimento. Tá. Só em movimento. Mas bola parada, parar a bola e bater, tinha mais dificuldade. Tinha que treinar um pouquinho mais. Mas, por exemplo, escanteio. Se eu for bater de esquerda, eu não bato. Mas de direita eu bato. Entendeu? Bater de direita é mais fácil, né? Com certeza. Como é que tu intuiu lá naquela falta ali contra Santa Cruz? Eu já tinha... o problema é o seguinte. Eu já tinha feito um gol parecido lá na Itália. Desse. Porque conforme você vai batendo falta, os caras vão procurando te neutralizar. Então você tem que bater de todas as maneiras. Sim. Eu tive um goleiro, o Birajara Mota, que numa vez que o Paulo César Caju estava treinando, ele deu uma dica, ele falou assim, ó, os goleiros saem antes, então procura bater no canto do goleiro. E aí, nessa semana, um jogo Flamengo e Vasco, o Andrada era o goleiro do Vasco, o Paulo César bateu, o Andrada saiu, ela pum, no canto. Então, quando eu comecei a bater falta, tudo por cima da barreira, os goleiros já começaram a sair antes, então eu passei a também bater no canto deles.
Tá. E aí, aquela daquele lado direito, eu falei, ele vai pensar com certeza que eu vou bater por fora da barreira. E eu bati a falta caindo atrás dele aqui, por cima. Muito louco aquela Então o cara fica desorientado, porque tem lei da física. A lei da física é o seguinte, se você faz um movimento para um lado sem fazer isso e para voltar, aí tudo bem. Agora, se você só fizer o movimento sem pensar em voltar, cara, tu não volta mais. A tendência é tu cair. Tu vai, teu corpo vai embora. Porque normalmente o cara faz assim para voltar para esse lado. E aí, pô, a maioria comecei a bater, né? Então o cara ficava no gol plantado já. Ele não saía antes. Não fazia nada, né? Não saía antes. Naquele jogo do Cobreloa, a falta do segundo gol, a final, um jogo antes, não sei se foi no Chile ou no Maracanã, acho que foi no Maracanã, no primeiro jogo. Eu bati a falta, conforme eu bati por cima do barril, o goleiro saiu de uma tal maneira, eu nunca torci tanto para ter uma falta na final, que eu falei, eu vou bater no canto dele que ele vai sair de novo. Tanto é que eu não procurei colocar a bola lá no ângulo, não, eu só procurei acertar o gol. Porque o Birajara me falava isso. Se você acertar o gol, o goleiro saindo, ela vai. A bola foi à minha altura, não foi nem aquela falta que vai lá na coruja, não. Porque o cara se mexeu, ferrou, cara. Então, você tem algumas táticas nesse sentido. Você fez quantos gols de falta? 84. Porra. 84? 84. Pô, eu jurava que dava muito mais, né? Ah, mas... Pô, 84, 84 não é mole, não, viu? Tu já fez o gol de falta? 82. Sem contar a base, 82. né? Tu fez 82 o quê? Tu assistiu 82, né? Não é fácil. Não é fácil. Muito fácil. Mas o quanto de tempo tu dedicava a treinar falta? Isso aí, depois que eu fui profissional, passei a ser profissional. Sou muito grato ao Renato, que foi goleiro do Fluminense. Naquele time da máquina, lembra? Eu sei, lembro. Entendeu? Aí ele antes tinha ido para o Flamengo. Então, quando eu subi, ele via que eu batia muito bem na bola, ele falava assim, por que você não treina falta? Eu falei, Renato, eu nem jogo no time, vou treinar, pô. Você é titular da seleção, eu vou pegar você para treinar. Ele falou, não, mas para mim é bom, vou ficar com você aí. Isso quando eu comecei o ano, em 74. Aí ele falou, comecei a treinar com ele. Parava o treino, aí acabou tal, tudo bem. Ele ia lá, eu batia umas 20, 30 faltas para ele. E aí, nos primeiros jogos em Goiatuba, eu fiz um gol de falta. Aí, pô, intensifiquei. Então, quando não tinha jogo no meio da semana, eu treinava 3 vezes, né, da semana. Batia uma média de 50, 70 faltas. Cara. Quando tinha... jogos no meio da semana, eu treinava 2 vezes na véspera de cada jogo. Então, jogo quarta. Terça-feira, acabava a recreação, eu ia lá, ficava treinando. Domingo, sábado, eu ficava treinando. Eu gostava sempre de, na véspera do jogo, treinar muito. Aí hoje diz que os fisioterapeutas, fisiologista, médico, preparador físico, que não é legal, ninguém deixa. Nem o pai, nem a mãe do cara, ninguém deixa. Ninguém deixa, exatamente. Aí por isso é que essa escassez de gol de falta. Né? Exatamente, total, cara. Um deserto de gol de falta. Cara, não tem um cristão que faça um gol de falta. Hulk fez... Hulk? Não, mas Hulk é dos Vingadores. Quando eu fui para a Itália, na Itália ele jogo era domingo, o Udinese não tinha muito jogo do meio da semana, porque não jogava aquelas Copas da Europa lá. Aí eles treinavam terça, quarta, quinta. Quando chegava na sexta, eles davam uma liberdade para o jogador não treinar, quem não quisesse treinar, e sábado fazia um treinamento forte de manhã na véspera do jogo. Tá. Aí eu troquei com o professor, com o treinador. Eu falei, vem cá, eu posso inverter? Fazer meu treinamento aqui de finalização e falta na sexta e sábado fazer só massagem? Porque a distância do jogo de sábado para o domingo era muito pequena. Que você treinava de manhã, acabava assim meio-dia e tal, e o jogo normalmente era 2 horas da tarde. Aí eu ficava muito pouco. Aí eu falava, aí eu na sexta-feira treinava falta, cruzamento, cabeceio, finalização. E o treinador foi compreensivo. Aí a coisa funcionou. Então, essa questão
porque os fisiologistas e tal, é o treinador que tem que tomar essa decisão. Ele tem que saber o que é importante para o time dele. Eu fui técnico 10 anos. Tinha no Japão um cara que batia falta, aquela maravilha, o Nakamura, que era assim, igual a mim. Na véspera gostava de aprimorar e de treinar. Então, jogos, às vezes, oficiais, você tem 1 hora no campo para treinar. O treino dele eu acabava 15 minutos antes. Vai lá e completa esses outros 15 com as faltas. Vai lá, faz, tal, se quiser ajuda e tal. E sempre insistia para os melhores. Eu ficava olhando o melhor batedor na bola. Quem é o melhor batedor da bola? Esse aí. Aí acabava o treino, chamava ele, vamos lá treinar a falta. Mas eu nunca bati, mas vai passar a bater a partir de hoje. Pô. E tinha um jogador, tal, Endo, que era do Gamba Osaka, que o cara era o melhor, o que batia melhor na bola era ele. Uma precisão e tal. Eu falei, vem cá, por que você não só joga no teu time? Você não tem uma falta, um pênalti, uma bola parada, você não faz, um escanteio? Ele, não, ninguém e tal. Falei, aqui, vamos lá. Aí peguei o telefone, quando eu convoquei ele pela primeira vez, liguei pro treinador dele. Eu falei, fulano, você tem o melhor batedor na bola aí, bota esse cara para bater falta. Eu já falei com ele para ele treinar e bater. Aí, o cara começou a bater, uma maravilha, né? Toda hora gol de falta, pau, tal. O cara virou campeão da Ásia, o cara foi campeão do Japão. Aí foi para a Copa do Mundo, de 2010. Aí ele, jogo, oitavas de final contra, acho que é Dinamarca, não sei, Paraguai, sei lá. Bola lá, falta, ele, caixa. Aí mandou uma mensagem para mim, falou, deu entrevista. Eu fiz esse gol de falta, graças a ele que me fez bater falta aqui. Técnico tem que ter essa sensibilidade. Não adianta jogador... que o jogador, eu falo aí, dei entrevista a alguns jogadores do Flamengo. Os caras iam lá, batiam 5 faltas, 6 e ia embora. Não vai. Não rende, né? Não vai. Que tipo de técnico é você, Zico? Assim, você é um técnico paizão, linha dura, Sampaoli, você é Tele Santana? Eu sou igual que eu era jogador. Eu sou altamente profissional, altamente exigente. Profissional, mas compreendo as situações do atleta. Eu tive treinadores excepcionais. Eu tive paizão como o Oswaldo Brandão, como Fleitas Solis, que se preocupava, o próprio Tele, se preocupava com o dia a dia do cara, com a vida do cara fora do campo, como é que ele está. Motivador, como o Gilbert, no início da minha carreira, como o Edu, meu irmão. Tático, como Cláudio Coutinho, Carpegiani. Então eu juntei, fui tirando coisa boa desses caras. E dentro daquilo que eu penso, eu fui um treinador nesse sentido. Não abrir a mão de disciplina, de horário, né? De respeito aos profissionais. Entendeu? Então, sabe, modéstia à parte, 90% dos lugares que eu passei, eu levantei o caneco, né? E Turquia, Rússia, Japão, foram momentos maravilhosos. Os recordes até hoje de treinadores estrangeiros nesses lugares tá comigo, e nego não bate, não é à toa não, né? E Japão. E lá no Japão, tu consegue andar num shopping assim? Consigo. Mas você é rei, né? É uma loucura, né? Mas o pessoal lá é mais tranquilo. O problema é que tem alguns lugares que você, depois que dá o primeiro autógrafo, o japonês é muito reservado, né? O japonês, ele tá ali contigo, ele te reconhece, ele fica te olhando, você vai no trem, ele pode saltar nessa estação, ele anda 10 estações, aí para pedir um autógrafo para você. E se tiver gente vendo, você dá um autógrafo, né? Eles têm uns cartões lá que chama Esquishi. Todo japonês tem um cartão daquele, aquela caneta de autógrafo, e tinha uma maquininha de tirar fotografia. Agora não precisa mais por causa do celular, né? Total. Então, ele vai
e pede. Eu falei, pô, se o japonês anda nu, mas você não sabe de onde ele tira a caneta. Mas é um povo muito educado. E não perturba, não faz aglomeração. E ele evoluiu muito, né, no futebol. E você fala um autógrafo, um autógrafo. Uma camisa é uma camisa, não tem problema, sabe? Às vezes você faz noite de autógrafos, aí, cara, pô, você quer o autógrafo aonde? Na camisa, no livro e tal, ele leva um item só e tu assina e tá tudo bem. Às vezes você vai assinar outra coisa, ele... Não. Só um, né? Só um. E outra coisa assim, eu quando comecei a fazer esses cartões vem pedir um autógrafo, eu dou, ele fica com receio de pegar. Porque o japonês acha que se você der alguma coisa para ele tem que te dar outra em troca. Ih, cara. Ele é muito preocupado com isso, entendeu? Cultura, né, cara? É, cultura. Né? Se você dá um autógrafo, ele chega um autógrafo, sempre tem um presentinho para você. Vixe, o Zico, então... Os brasileiros traz logo 20 camisas pro homem assinar. Até que ultimamente eu tenho recebido muitos presentes. De todos esses países, Zico, qual que você achou assim que realmente... Ou que mexeu contigo? O Japão, né? É bem diferente, Turquia né? também. Turquia é um Turquia, povo... como é que a gente se fala que o futebol é lá também puxado, né? O japonês, que é o Brasil, que é o país do futebol, mas, pô, a Turquia é um negócio de Eles louco. são fanáticos? São fanáticos, a rivalidade é muito grande, muito grande. E é um negócio assim que eu, às vezes, não sei se o cara torcia mais pro Fenerbahçe ganhar ou pro Galatasaray perder. Nós estamos chegando a um ponto aqui no Brasil, assim, nesse sentido, né? Da questão dessa rivalidade tá alcançando outras situações, né, de briga, de confusão, de intolerância, que você, se é de um time, falar que, poxa, quer ver o bem do outro, né? Então, eu sou do pensamento que o futebol, eu sou do Rio de Janeiro, eu quero o futebol do Rio sempre forte, porque não adianta nada você ver um time... um Vasco, um Botafogo, um Fluminense fraco, e você dizer que ganhou. Ganhei lá. Não vai somar nada. Então, no momento que todos são fortes, você quando ganha, tu ganhou de um forte. Sim. E isso é que te faz crescer. Então, eu acho que um momento grande nosso, do Flamengo, é que todos os times do Rio eram fortes. É diferente isso. Total. Então, é total. Então, o Fluminense vai jogar a Libertadores. Eu vou torcer por quê? Pro adversário, pro Boca Juniors, time da Argentina, ganhar e não pro Rio de Janeiro. Porque o Fluminense vai ganhar, vai ter gozação Fluminense. Vamos ganhar, vai ser um exemplo pro Flamengo continuar ganhando também, cara. Sabe? Aí, essa questão dos antes, isso é muito ruim para o futebol. Tá? A rivalidade, ela tem que ficar ali no campo. Saiu dali do campo, acabou, pô. O Brasil disputando, eu sou sempre a favor do Brasil. Não importa. O próprio cara vai me sacanear, vai mandar uma brincadeirinha pra mim, legal. Isso é bom, que é divertido, porque amanhã eu mando pra ele. Entendeu? É o período que cada um passa. Então, eu já estou numa outra dimensão. Eu não peço. Porque a rivalidade, assim, esse aqui não tem maturidade para estar achando bom se o Cruzeiro ganhar nada. Mas eu entendo o que você quis dizer. Inclusive, eu vi você falando na véspera da final da Libertadores, você falou, não, eu torcer pro Fluminense, eu torcer pro futebol brasileiro, né? Claro, sempre. Não tem, ainda mais contra a Argentina, né? Ainda mais contra a Argentina. Por exemplo, Copa do Mundo. Tá Argentina e França. Eu vou torcer pra Argentina, vou torcer pra França ganhar, pra Europa continuar. Europa. Para com isso. Futebol sul-americano tem que estar atento a isso. Não é porque é Argentina. Meu tempo de Argentina, o que eu fazia? Eu ganhava, era deles e pronto. Então, não tem... É isso que tem que fazer. A gente tem que ganhar da Argentina e não ficar contra os caras, porque eles vão jogar contra a França, a Alemanha, quem quer que seja. Sabe? Então, eu sou desse pensamento, né? Agora, falou em Argentina, eu lembrei da Copa de 82, Brasil e Argentina. Rapaz. Aquela bola que você deu de esquerda pro Júnior. Cara, puta, meu irmão...
Como é que descobre uma... Passou por quantos argentinos naquela bola, Lisa? Passou por uns 4, Passou na caneta do cara, do zagueiro, né? Passou por debaixo da... Passou, ele não fechou a perna, né? Que passe lindo, cara. Zico, né, cara? A gente enxergava, né? O único momento que eu não sou humilde é na questão do passe. Eu sempre digo, pode ter alguém igual a mim, mas melhor do que eu para dar passe para os outros, não tem não. Fantástico. Não tem não. Consagrou muita gente. Muita gente na cara do gol e com satisfação. Que eu falava para eles, os caras que jogavam comigo, eu vou dar com açúcar, eu trato de fazer o gol, que se não fizer, eu vou ganhar, eu vou fazer. Inclusive nesse jogo aí de 80... Você já viu algum que jogou comigo reclamar que eu não dava bola? Porque eu fui artilheiro? Porque a preferência é ele. Qualquer centroavante que jogava comigo, eu falava, amigo, olha, se eu tiver de costa, de lado, fica esperando que a bola vai chegar em você. Que você é o primeiro que eu vou pensar. Então, vou pensar em dar a bola para você. Aí o cara não espera. Tem que esperar todas. Tem que esperar. Desculpa, mas o olho de trás eu enxergo de vez em quando. Mas a desculpa que eles davam é que, não, eu pensei que você ia chutar. Pensava que você ia fazer. Não tem que pensar nada, tem que ficar esperando a bola. E o Nunes entendeu isso, ele já ficava esperando. Quando eu pegava na bola, ele já partia, já chegava lá. Não precisava dar 2 toques, é só empurrar para dentro do gol. É verdade. Então, ele aprendeu, né? Vou pegar esse teu gancho. O melhor meio de campo do Flamengo, a dúvida é 0. Andrade, Adil e Zico. Melhor centroavante que você jogou Cláudio Adão. Nessa característica aí? Adão? Cláudio Adão saía mais pro jogo, muita técnica, muita qualidade. Ele te entendia melhor também? Entendia melhor, trocava mais bola e tal. Porque tinha outras características. Por exemplo, o Nunes era movimentação e chute forte. Então, eu falava, Nunes, não se preocupa em querer vir mostrar que sabe jogar. Se movimenta que a bola vai chegar em você. Quando eu pegar no meio, se estiver aberto, vai para dentro da área que ela vai chegar lá. Se posiciona para isso. Então, outro que dava muita opção, Luizinho Tombo, que foi do América. Se movimentava, e tum. Só que o Luizinho era muito afobado, perdia muito gol. Se o Luizinho fizesse os gols que ele perdeu, ele seria o maior artilheiro do Flamengo. De tantos gols que ele teve chance de fazer. E o Nunes não, o Nunes aproveitava bem. E o Nunes tinha uma coisa, ele tinha uma potência e uma precisão nos chutes, tanto de direita como esquerda, que se pegasse tudo, a precisão dele era muito grande. Pô, e o Nunes não teve uma sequência na seleção, né? Ele não... Ele fraturou o pé, né? Quando ele estava foi para a Copa de 80 com o Tele. Ele foi um dos primeiros centroavantes com o Tele. Era ele e acho que o Reinaldo, se não me engano. É aquele período ali do Mundialito? Né? Foi quando nós fizemos um jogo... Nós tínhamos feito um jogo com o Coutinho na Alemanha, que ele fez o gol. Ganhamos da Alemanha de 1-0 lá, gol dele. Uhum. E depois, quando veio o Tele, ele foi convocado. Jogamos contra, acho que foi México e depois contra a Rússia e tal. Aí eu não sei se ele machucou na Copa de 78, que foi em Teresópolis, com o Coutinho. Ele teve uma fratura. Depois veio o Reinaldo com o Tele. E aí o Tele que jogou a eliminatória inteira. O Reinaldo jogou a eliminatória inteira, né? Copa de 82, Zico. A Copa de 82, até hoje se fala da seleção brasileira de 82. Eu tenho um monte de pergunta aqui de 82. Rapaz, o Ricardinho tem uma pergunta aqui. Já vou botar a pergunta do Ricardinho e do Marcelo sobre Paes, a Copa de 82. Sobre a Copa de 82? Qual o Ricardinho? O Ricardinho que jogou no Ceará, ele era volante. Hoje ele é dirigente do Ceará. Hoje ele é dirigente do Ceará. Ele foi volante. Não é o Ricardinho... É o Ricardinho daqui, né? Tem 2 Ricardinhos, né? Acho que o Ricardinho é paulistano e jogou aqui muito tempo no Ceará. Mas Meu a irmão seleção jogou aqui no Ceará, sabe? Quem né? jogou? Meu irmão, Nando. Foi ponta esquerda aqui do Ceará. Cara, alguém me falou que o teu irmão realmente 70, 80 com o Ceará. Não, mais antes. 90? 60. Uau! Pô, na época que era o Ita, goleiro, que foi do Vasco. Ita, lembro do Ita. Russo.
Acho que Luciano, tinha Luciano, meio campo. Torcedor do Ceará aí. Não sei. Não tinha um zagueiro chamado Russo, se eu não me engano? Dali ele foi para Portugal. Então a família torceu muito o Ceará, né? Por causa do Nando. Uhum. E ele foi até homenageado aqui porque o meu irmão teve problemas, né, lá com a ditadura e ele recebeu anistia aqui em Fortaleza. Caramba, que história. A história dele é bonita. Foi o primeiro jogador de futebol anistiado no Brasil. Uau. Por causa Como era o nome dele? Desculpa. Nando. Fernando Antunes Coimbra. Olha aí, cara. Ponta esquerda do Ceará dos anos 60. Ponta esquerda, Arisco, driblador. Bola na frente. Mas ele era mais fera no futebol de salão. Futebol de salão ele era enjoado. Pergunta do Ricardinho, Copa de 82, Gustavo. Pergunta do Ricardinho, Copa de 82. Vamos ouvir o áudio aqui. Ricardinho, tá aqui. Bote aí no volume máximo, viu? Depois eu quero ver a pergunta que o Marcelo Paes, presidente de Fortaleza, tem pro Zico também. Muito interessante a pergunta do Marcelo. Gente boa. Olha isso. Camarada. Conhece o Marcelo pessoalmente? Conheço, já tive com ele várias vezes. Olá, Zico, tudo bem? Aqui é o Ricardinho, um ex-atleta profissional de futebol. Tive o prazer de estar ao teu lado na final da Copa Nordeste 2015, né, quando nós fomos campeões aqui no Ceará. Foi. Uma honra poder estar fazendo uma pergunta para ti. Gostaria de saber se tu pudesse listar quais foram os pontos que não levaram vocês com aquela máquina, aquela seleção de 1982 a não conquistar uma Copa do Mundo. O que tu acha que foi mais importante ali que hoje, se tu pudesse voltar no tempo, teriam feito diferente, né? Vocês como time, como grupo. Muito obrigado, Zico. Forte abraço. Deus abençoe. Obrigado, Ricardinho. Prazer. Lembro, sim, eu tive aqui o Esporte Interativo, né? Que foi um dos responsáveis pela criação da Copa do Nordeste. Sim. E que hoje é um grande sucesso, né? E todo mundo divulga e todo mundo cobre. Mas naquela época era só o Esporte Interativo e a gente sofria bastante com isso. A gente carregou o piano aquele tempo todo, né? E fica feliz de ver o sucesso que a competição faz hoje. O único jogo que eu comentei foi aquela final, foi Ceará e Bahia, se não me engano. E o Ceará foi campeão. Uma festa lindíssima aqui, lá no Presidente Vargas. Presidente Vargas não, né? No Castelão. É que eu joguei no Presidente Vargas também. Jogou? Joguei, fiz gol e tudo lá. PVzinho. Na ponta direita. Não era titular ainda não. E aí eu acho que, eu falando da Copa de 82, aí a minha análise já é como técnico. Uhum. E não como jogador. Mas entendo perfeitamente qual a decisão que o Tele tomou. A gente jogou 3 anos com um tipo de formação. 3 no meio-campo, que no caso, eu, Sócrates e o Cerezo, jogou Batista, jogou Vitor, jogou Adílio, jogou Renato, que era do São Paulo, mas sempre 3. Tá? Um volante, o cabeça de área, um pela direita, outro pela esquerda. E nas pontas, Paulo Isidoro, chegou a jogar o Paulo César, que era de São Paulo, Tita, que era para ser ele o titular da Copa, mas ele queria jogar em outra posição. E aí o Tele, né, não gostou. O centroavante, no caso, Careca, Reinaldo. O titular era o Reinaldo, depois Careca. Serginho. Aí no final acabou jogando o Serginho. E na esquerda, que era o Zé Sérgio, o titular, e depois veio o Éder. Então a gente sempre jogou dessa forma. Foram 3 anos com o Tele. 4-3-3, né? 4-3-3. Não tinha ninguém de fora. Não veio ninguém do exterior, né? E quando chegou na Copa, veio o Falcão e veio o Dirceu.
o Cerezo estava suspenso 3 jogos, porque no último jogo do turno da fase final da eliminatória, ele foi expulso lá na Bolívia. Então ele não jogou os jogos da Bolívia e da Venezuela no retorno e ainda tinha que cumprir um jogo no primeiro jogo da Copa. Então, o Cerezo era um jogador altamente importante para o esquema do Tele, né? O jogador dele no Atlético Mineiro e tal, ele achava imprescindível. E o que aconteceu? O primeiro jogo contra a Rússia, o Tele botou o Falcão e botou o Dirceu na direita, que foi... muita gente se surpreendeu, que ninguém esperava. Era sempre o Paulo Isidoro, o titular, o Tito, um jogador pela direita que ajudava o Leandro. E aí, no intervalo, nosso time, apesar de perdermos muitos gols no primeiro tempo, mas o time estava meio torto. E o Leandro começou a não ir muito por causa daquela falta de alguém para ajudar ele ali. E quando chegou no intervalo, entrou o Paulo Isidoro. A gente estava perdendo de 1-0, Paulo Isidoro entrou, o time se organizou, Falcão, Sócrates, eu, Paulo Isidoro, Serginho e Éder. Viramos 2-1 e, tivemos chance de fazer até mais contra a Rússia. Dazaev aquele dia pegou muita mão. Puta goleiro. E aí, quando chegou no segundo jogo, ele chamou eu, Falcão, Cerezo e o Sócrates, que ele queria botar nós 4. Sabe? E eu acho que ali ele tinha que escolher. Pelo todo o tempo, por mais que fossem 4 jogadores excepcionais, mas a gente não tinha treinado um dia junto, não tinha jogo com o Tele, nós jogamos, sabe quantos minutos? Esses 4. Tem uma ideia? Nós jogamos 20 minutos no último jogo que a gente saiu do Brasil contra a Uberlândia, que ele botou o Cerezo. Jogou Cerezo, nós ganhamos de 7-1 da Irlanda, inauguração do estádio, e jogou Cerezo, eu, Falcão e Sócrates. 20 minutos. Em 70, o Brasil teve 2 meses para treinar com aquela formação que tinha 4 pontas de lança e jogou um na direita, outro na esquerda, outro centroavante. É diferente quando você tem tempo para treinar. Nós não tivemos. Aquele time nunca tinha jogado de início uma partida. E aí o Tele falou, olha, como o Sócrates e o Zico estão mais na frente, vão cair um pouquinho mais, e o Cerezo e o Falcão indo por mais lá. Aí tudo bem, pô. Aí eu ia lá para a direita e não vinha ninguém. Primeiro tempo, isso foi contra a Escócia. Não vinha ninguém. E eu não posso dar cobertura ao Leandro, porque o Leandro, eu não sou marcador. Não faço bem a função. Era melhor que tivesse um outro ali que marcasse, ele escolhesse 3 para jogar no meio. Falcão, Sócrates, Cerezo, eu, Falcão e Cerezo, eu, Sócrates e Cerezo. Ele tinha que escolher, o que eu acho. E o que aconteceu? Nós perdemos o Leandro a partir dali, no apoio. Porque ele ficava receoso, ele sabia que não tinha ninguém para cobrir ele. Se ele fosse... E aí, no intervalo do jogo da Escócia, a gente estava 1-1, eu tinha até feito um gol de falta, eu falei, ô Tele, você vai me desculpar, mas você pediu para fazer um rodízio lá, ninguém está indo lá. Eu estou sozinho, quando eu vejo, eu abro lá, fico lá. Eu não sou ponta direita, eu vou jogar ali com o maior prazer, mas não foi isso. Eu prefiro disputar a minha posição também aqui no meio. Eu acho melhor botar um outro ali. Aí não, nós vai os outros, vamos lá. Aí, segundo tempo começou a cair Falcão, Cerezo lá, a gente fez 4-1, pô. Tá. Então, quando todo mundo se dispõe a se sacrificar, tá tudo bem. Agora, só você não. Então, o que eu achei é que a gente ficou torto. Sabe? Porque a gente teve que se organizar durante a competição. E aonde que a Itália ganhou o jogo? Daquele lado. O cara apoiando, cruzando bola, fazendo as jogadas por ali. Então, eu acho que, a meu ver, o erro foi esse. O erro foi esse. Entendeu? A gente mudou o sistema de jogo justamente na competição. Um sistema que a gente jogou 3 anos.
Pois é, e muda... E vou te dizer, aquele jogo da derrota foi o único jogo que eu, profissionalmente e oficial, que eu jogando na seleção brasileira, foi a única derrota que eu tive e o único jogo que eu sofri 3 gols jogando na seleção brasileira. Uau! E nunca cheguei numa Copa do Mundo. Quando Deus não quer, meu irmão, não tem jeito. Não tem jeito. Aí, preferia ter perdido um monte e ter empatado aquele jogo. Se tem um jogo que eu não precisava nem ganhar, aquele da Itália, bastava um empate, tava bom, pô. Zico, tu não deu uns gritos não lá? Tipo, galera, pelo amor de Deus, mano, não dá pra furar a bola. É como a galera fala, cara, chega uma hora do jogo, esconde a bola, a cara, gente, acabou, tem mais jogo, não. Muito engraçado, porque a gente não ficou 10 minutos com a vantagem do empate que a gente tinha. A gente tomou um gol com 2 minutos de jogo, aí empatamos aos 12, 25, tomamos outro gol, o segundo. Aí empatamos no segundo tempo, 10 minutos depois tomamos o terceiro gol. E, cara, quando nós tomamos o terceiro gol, muita gente fala, tinha que se fechar todo mundo. Nós estávamos os 11 jogadores nossos dentro da área, cara. Foi um escanteio. Todos os 11. O Tardelli errou o chute, a bola saiu errada. Daquilo que veio foi parar no Paulo Rossi. Então, era um jogo que a gente errou mais do que o normal e eu acho que se a gente fizesse 5, eles iam fazer 6. A gente ia errar mais. E Copa do Mundo é isso. Eu acho que serviu de lição para outras gerações que vieram, de que muitas vezes você tem que jogar um futebol de acordo com o regulamento. Né? Estou falando isso em Copa do Mundo. Tá? Que é um tiro curto, né? Não é jogar feio e tal. Tem jogos que você tem que dar bico e pronto. E esse negócio de ficar, jogou bonito e tal. Só joga bonito quem sabe também. Não adianta você querer mandar um cara que não sabe jogar feio, jogar feio. Dar bico para tudo que é lado. Não é. Mas tem hora que você tem que bater de canela mesmo para tirar uma bola, para chegar junto. Não tem jeito, cara. Entendeu? Não é só sempre... Então, a Copa do Mundo, ela traz disso, pela importância dela, pelo que ela marca na vida, na carreira, entendeu? Da tua. Você perde, aí você não ganha, aí o cara fala um monte de besteira e tal, que você amarelou, que pipocou, porque perdeu isso e aquilo, é fogo, entendeu? Aquela Copa de 82 mexeu contigo por quanto tempo, assim? Mexeu de chatear muito, mesmo. De chatear. Chatear mesmo. Muito, muito. Mas mais do que muitos 86? Ou são 86 foi diferente. 86 eu estava chateado comigo mesmo. De não ter respeitado o que meu coração mandava fazer. Não vai. Você não pode. Você tem que operar o joelho. Você está com uma lesão de ligamento cruzado. Tem que operar. Você não pode jogar. É risco. E eu acabei escutando mais comissão técnica, médico e tal, e o treinador, e fui. E só eu que me dei mal. A coisa não deu certo. E você é o culpado, você é isso. Que no Brasil é assim, né? Você tem sempre que arrumar um culpado. Você perdeu o pênalti. E aí tem gente... teve um outro dia que lá... Disse que eu tomei a bola do Careca, porque eu devia ter batido... deixar o Careca bater o pênalti. Porque eu era o Zico. O Careca nunca bateu pênalti na vida. Ele só bateu um pênalti contra a Polônia porque eu peguei a bola, botei na mão dele, aí tu tá disputando artilharia, vai bater lá, pô. Tava 3-0 já. Nem passava perto para bater pênalti, lugar nenhum. Quem batia pênalti era eu, era o Sócrates, né? Era Branco. E o Sócrates, que bateu antes contra a Polônia, tinha feito gol. E foi também quem perdeu. O Sócrates perdeu também. Então, os caras falam tanta besteira e que é problemático isso, entendeu? Não sabem o que é, o que gira em torno, sabe? Ele quer te criticar e tal. Porque o Brasil perdeu, não foi porque perdeu no jogo. Ele deixou de ganhar, talvez. Se eu faço aquele gol, do Brasil estava 2-1, tinha muito jogo pela frente, poderia a França empatar, como empatou no 1-1,
Você não sabe, o Si não joga bola. Não joga. E na disputa de pênalti, eu fui lá e bati e fiz o gol. E o coitado, o Sócrates e o Júlio César que perderam. Na véspera, nos treinamentos, eu e o Júlio César fomos o melhor aproveitamento dos pênaltis. Que mesmo eu não jogando, não saindo, a gente treinava. Na véspera. E o Júlio César... Só batia o cara no canhão, né? Chegava aquele canhão, não errava um, cara. E errou no jogo. É isso aí. Loucura, Em 94, quando o Brasil... Teve gente que perdeu o pênalti, mas ninguém sabe, porque o Brasil ganhou. Quem foi que perdeu? Não lembro mesmo. Tá vendo? Por isso. Ninguém sabe. Mas ganhou, ninguém nem sabe quem bateu. Tu não sabe nem quem bateu. Então é... E tá aí a gente falando até hoje. Exatamente. O italiano que perdeu, né? Exatamente. Você sabe que o Baggio perdeu porque nós ganhamos. Então... Mas pênalti é cruel, né, Zico? É cruel. Eu sempre fui contra a decisão de pênalti, porque eu acho que não premia o melhor time, muitas vezes premia o time mais covarde, que não vai jogar. Você sabe que em 90, a Irlanda, que era uma das piores seleções, ela podia ter sido campeã do mundo sem ganhar um jogo. Ela empatou 5 jogos. E ela classificou com 3 pontos na época. Aí os 2 jogos ela ganhou nos pênaltis, empatou. E se ela ganha nos pênaltis no 5º jogo, ela ia para a semifinal, podia empatar, ganhar nos pênaltis, ir para a final e ganhar nos pênaltis. Então, o time que sabe que é inferior, ele sabendo que vai para os pênaltis, ele cozinha ali para levar, se fecha, entendeu? Eu acho que hoje, os grupos... Você não vê numa Copa do Mundo um grupo... esse grupo é moleza, você vai passar. Não tem mais isso. Acabou. Agora, por que não tem mais, hein? A minha pergunta é no sentido agora de qualidade técnica de jogador de futebol no mundo. Tá muito parecido. Parecido assim, vamos aqui, né? Vamos definir parecido, né? Porque... Você acompanhou a Copa da África agora? Acompanhei a Copa. Então, aí quem foram os times que foram eliminados? Da última... Egito, que era um dos favoritos. Marrocos, que era um dos favoritos. E outros que estavam lá, que começou a aparecer a República do Congo ganhando de todo mundo. República do Congo é o Zaire de 74. Sim. É o Zaire. Né? Então, cara, você vê aí, de vez em quando aparece uma Zâmbia, aparece umas seleções, uma Costa do Marfim, uma Senegal, e os favoritos foi tudo caindo. Então, hoje, você não surpreende mais ninguém. Eu cortei a palavra surpresa do meu dicionário do futebol. Porque ninguém surpreende mais ninguém. Todo mundo sabe como todo mundo joga. Quantos campeonatos você vê aqui no Brasil que passa na televisão? Quantos campeonatos você vê do mundo inteiro, cara. Tem jogo do mundo inteiro. E na internet, se você quiser ver os que não passam na televisão, você ainda vê pela internet. Então, agora passou Copa da Ásia. Agora você vai se surpreender com o Japão? Não vai mais. Com o Irã, não vai mais. Quem vai para a final? Para a final da Ásia foi Catar e Jordânia, pô. Caralho. Catar e Jordânia. Saiu o Japão, saiu Coreia do Sul, saiu Arábia Saudita, saiu Irã. Todas as seleções que disputaram o Mundial. Né? Então, cara, todo mundo conhece todo mundo. Então, por isso que o futebol está igual. Está muito... É difícil. Ninguém surpreende mais ninguém. Todo mundo tem sabe. Uma previsibilidade. Previsibilidade, exatamente. Então, você não pode dizer, pô, eu não conheço esse time. Se não conhece, meu filho, abandona o futebol. Porque, pô, é para conhecer. É para conhecer. Alexandre, eu tô com a garganta seca, macho, pelo amor de Deus. Rapaz, amigão, não diga mais nada, não. Eu tô doido pra fazer uma pergunta pro homem aqui, pelo amor de Deus. Procurando a pergunta de Marcelo Paes aí. Por favor, cara. Porque agora eu já tô doidinho aqui do meu Posso contar uma história boa do Atlético Mineiro? Conte. Rapaz, você de 80? Você é uma lenda aqui, Eita, cara. é a melhor época aí. A final do Campeonato Brasileiro de 80, né? Não me lembro disso, não. O Cerezo é um brincalhão, né? Pô, ele é um cara que tem humor e não era à toa que ele foi palhaço, né? O filho de palhaço lá, que o pai dele era
palhaço da época áurea do circo, né? Ah, eu não sabia. Foi. Tem alguma coisa a ver. E aí, Flamengo, aquele jogo foi um dos primeiros recordes, né, de jogos. Então tinha a torcida do Flamengo, o estádio inteiro, e tinha um pedacinho de nada. Opa! Do Atlético, Maracanã. Claro que tinha. 20 mil, 25. Que isso? Se tinha 5 mil, era muito. Se tinha 5 mil, era muito, estourando. Aí o Cerezo conta que quando eles entraram, a torcida do Atlético começou. É canja de galinha. Aí que a torcida do Flamengo começou. Bumbum, bati com bumbum, bumbum. Aquele samba campeão, né? Do ano da escola de samba. Porra! Aí o Cerezo, a gente já entrou perdendo de 1-0. Cara, mas Flamengo e Atlético, rapaz. Aquela foi a maior final, não foi não? Uma das maiores finais. Uma das maiores. Foi uma das maiores. Assim, mais épicas. Foi. Porque realmente. muita confusão, briga. Mas tu sabe que todas as finais foi a única que nós levamos 2 gols, né? Aquele nosso time que era um time que jogava pra frente. Sim. Todo mundo já joga pra frente e tal, não sei o que lá. Mas a gente meteu 3-0 no Santos, meteu 1-0 no Grêmio, 3-0 no Liverpool, 2-0 no Cobreloa e só levamos gol do Atlético, aqueles 2 gols do Reinaldo. Então, não é porque era ofensivo que a gente levava gol, né? Entendeu? O Fagner Esse é do Caju, é? É, do Caju. Vamos ver. Diretamente de Juazeiro do Norte. Beleza. Fagner já te deu? No café da manhã aqui. Meu Saúde. Saúde ao Zico. Fazendo aniversário no mês que vem, o Zico. 71. Tá ótimo. Ainda bem que não tem um na frente. Não vou chegar lá. Jamais serás 171. Cara, esse refrigerante é feito aqui. Se o Fagner nunca fez você provar um São Geraldo, o Fagner tá errado. Caju. Refrigerante de caju. Caju amigo. Cajuzinho, é bom demais. Tem um pé de caju na minha casa. Ah, é? Tem fruta pra caramba lá. Olha aí. Que altura fica um pé de caju? É grande? Siriguela. Não é muito grande. Siriguela, goiaba, jabuticaba, manga. Siriguela não é todo mundo que conhece, não. Acerola. Bom demais, né? Abasteço bem. De manhã, meus sucos são fortes. De manhã não falta suco, não. Zico. Cadê a pergunta do Paz, patrão? Do Paz. Peraí. Grande pai. Tive com ele. Desorientado. Não, eu tô aqui, macho. Peraí, Marcelo Paz. Eu tenho um grande amigo que é o Valdir, lá do Sebrae. Fortaleza. Louco, né? E aí nós fomos lá fazer eu fui fazer uma palestra lá para o pessoal do Sebrae, que eu faço, tem parceria lá com eles também. Foi o Marcelo. Aí me deu uma camisa do Fortaleza, eu botei a camisa do Fortaleza, tirei foto com ele. Foi quando o Fortaleza ganhou uma competição aí, não sei se foi Copa do Nordeste e tal. E eu falei, porra, tá vendo como é que é a diferença? Chama título, chama. Aí chama título. Vamos escutar Marcelo Paz. Vamos ouvir Marcelo Paz, presidente. Aqui é Marcelo Paz, do Fortaleza. Que alegria de você estar aqui de novo na nossa cidade. Tenho uma admiração enorme por você. A honra de ter estado ao seu lado em 3 momentos e sempre com muito aprendizado e, sobretudo, a sua humildade e sabedoria. Quero te perguntar o seguinte, Galinho. O que é que você acha que é o caminho do futebol brasileiro para retomar o protagonismo, né, a nível mundial, na seleção principal, nas seleções de base, de voltarmos a formar também atletas que estejam no top 10, no top 3 aí de melhores do mundo? Você que foi um dos melhores de todos os tempos, queria saber o que você pensa, qual o caminho para a gente retomar esse protagonismo. Pô, grande Marcelo. Pô, quer me complicar, né? Ai, cara, primeiro desejar um ótimo ano para você. Bom, continue fazendo essa administração maravilhosa que você vem fazendo com Fortaleza. Importância para o futebol cearense, né, do crescimento. Isso motiva outras equipes, né, do estado. O Ceará é um estado que tem muito potencial. Torcedores amam futebol, prestigiam. A gente vê sempre
quando os times estão disputando as casas cheias, isso é muito bom, e com ótimos resultados. E o Fortaleza, né, demonstrou na competição internacional a sua força também. Que continue assim. O que eu acho é o seguinte, a gente perdeu um pouco da essência do futebol brasileiro, já nas categorias de base. A preparação que está sendo feita nas bases não é para o jogador crescer no futebol brasileiro. E sim, eles estão muito valorizados nas categorias de base e a gente está perdendo o jogador muito cedo para o futebol europeu. Então, eu acredito isso, é impressionante. O garoto começa a ter sucesso na categoria de base, aí joga uns jogos no profissional, aí vem um time e o clube cede com facilidade. Lógico que há uma verba muito grande. Eu acho que só tivemos um aqui que saiu já com o passaporte pronto para jogar, né? Mas com grandes conquistas na categoria profissional, que foi o Neymar. Já saiu sendo campeão da Libertadores e jogando um Mundial pelo Santos. No mais, todo mundo tem jogadores. O William, por exemplo, saiu sem ter jogado um jogo no Corinthians. O Hendrick agora jogou uma fase boa no profissional, mas sem aquela titularidade absoluta. O Gabriel Jesus saiu, a mesma coisa. O Paquetá saiu, a mesma coisa. O Vinícius Júnior saiu do Flamengo, não era nem titular absoluto. O Renier saiu, também não era. Então, quer dizer, o Andrei saiu do Vasco agora sem estar com aquela, sabe, afirmação de grande revelação do futebol brasileiro. Então o Brasil está perdendo a sua essência muito cedo. E o cara vai lá para a Europa, às vezes, se não for contratação pedida pelo próprio treinador, é difícil ele jogar. A maioria vai para o time B. O Paulinho, que foi agora artilheiro do Campeonato Brasileiro, ele sofreu muito lá na Alemanha para jogar. E, sabe, poderia ter ficado. Quer dizer, os clubes estão formando jogadores para arrecadar. O Flamengo fez isso. Não vou aqui esconder. O Flamengo, quando 2019, que ele montou aquele timaço, mas foi com o dinheiro da venda de jogadores da base. E não foi pouco, não. O Flamengo ganhou, acho que uns 200 milhões de dólares. Teve boa escolha de pegar bons jogadores que já estavam na Europa e que tinham, né, já estavam numa descendente para lá, eram ótimos jogadores, e repatriou esses jogadores e conseguiu formar um bom conjunto. E isso até ajudou muito o Jorge Jesus, porque o Jorge Jesus, o trabalho que ele fazia, esses caras já estavam acostumados lá na Europa. Então não sentiram tanta diferença do nível de exigência. Mas foi graças ao quê? A venda dos jovens. Então, o futuro da nossa seleção está no jovem. Mas desde que ele tenha... Aí o cara está lá fora, ele não dá satisfação nenhuma para a seleção. Você não consegue perder um jogo de eliminatória, ele pega o avião dele e vai embora para fora, você não conversa com ele, não sabe, ele não dá explicação nenhuma. E assim foi na Copa do Mundo. Jogadores, sabe, que jogaram aquele jogo, você vai falar sobre os 7-1, ninguém dá um pio sobre o 7-1. Ninguém fala sobre a seleção. Por que aconteceu, o que poderia. Pô, eu sei que eu faço entrevista com vários jogadores, cara. Pô, não vai falar. Vem o assessor lá. Não vem falar de 7-1, não pode. Eu falei, porra, que eu não vou falar de 86, que eu perdi um pênalti? Porra, qual é o problema? Cara, então não tem ligação com o torcedor, com, sabe, aquela coisa. O cara vai lá, Brasil e tal, aí, mas eu acho que nós perdemos essa essência. Essência não é só o jogador, a essência é todo o contexto de uma seleção brasileira. O Dorival Júnior tem esse pensamento de recrutar isso tudo, tentar trazer de volta isso tudo. E tomara, porque capacidade ele tem. Eu já peço ele na seleção há muito tempo. E não só ele. Eu valorizo os campeões, os caras que têm um passado de grandes conquistas, de grandes competições.
como foi o Cuca, que venceu o Libertadores pelo teu Galo lá, né? Como foi o Renato, que venceu com o Grêmio, passou por Mundial, passou por situações difíceis, como era o Tite, que chegou lá. Eu sou pela meritocracia. O cara ganhou, passou, veio lá de baixo, suou bastante, então tem que ter oportunidade. Né? Ninguém pode chegar de uma hora para outra. Eu sou técnico da seleção brasileira. Pelo nome, porque foi um grande jogador, porque foi isso, foi aquilo. Não tem nada. Tem que sofrer. Eu até hoje, sinceramente, não entendo por que o Muricy nunca foi técnico da seleção brasileira. Um dos melhores técnicos que a gente tem aqui, das maiores conquistas. Sério, né? Sério, profissional de alto nível. Então, eu acho que isso tem que se voltar, né? O Muricy tem entrevistas maravilhosas, né? O cara tem que motivar meu time. Porra, motivar meu time. Você tá no São Paulo, ganha em dia. Porra, o time de grandes conquistas, eu vou precisar de motivação o quê? O cara botou a camisa, já tem que entrar motivado, cara. É igual o Flamengo, cara. Você tem que motivar alguém para jogar no Flamengo, no Atlético, no Fluminense. Não, para com isso, cara. O cara tem que conhecer o DNA da camisa que você veste, cara. Então, é diferente. Né? Então, você acha que a saída para a seleção brasileira é a gente abrasileirar a seleção? Total, cara. Total. E botar os caras no Brasil para viver o que o torcedor sofre depois de acabou o jogo, ficar todo mundo aqui no Brasil, não vai lá mostrar, falar pro torcedor brasileiro o que está acontecendo, por que esse jogo foi assim. Tem que ser assim, cara. Né? Você tem que dar satisfação para aqui, quem foi lá, pô, e os brasileiros lotam. Exceto em Copa do Mundo, que desvalorizaram o torcedor que vai aos estádios. Que, por exemplo, agora, né, quem veio da Argentina, quem veio do Chile, quem veio da Colômbia, quem veio do Equador, do Uruguai, são todos torcedores que vão aos estádios durante o ano inteiro. Do Brasil, quem foi ao jogo não foi aquele torcedor que vai ao estádio. É o torcedor. Tu já viu alguém num jogo de final de semana, um jogo do teu time, do Atlético, alguém gritar, eu sou brasileiro, com muito orgulho, com muito amor. Já viu alguém cantar isso no estádio? Não tem. Não vai, né? Você ouve canja de galinha, mas ouve a música, o samba e tal. Mas na seleção, cara, não dá, sabe? Então esse é o torcedor que foi à Copa do Mundo, do Brasil. Né? Os caras não estão acostumados. Rapaz, tinha que vender tá faltando os Geraldinos, né? Tá faltando o Geraldino, aquele lá, que você tá lá de baixo, na geral, o torcedor da arquibancada joga aquele mijinho bom especial na cabeça. Rapaz, eu revi pro programa os melhores momentos daquele jogo de 87. Não. Não? Qual foi? De 87. 87? 3-2 pro Flamengo. Atlético e Flamengo. Atlético e Flamengo. E o pau cantou. O pau cantou naquele jogo. Rapaz, os Geraldinos lá invadiram o estádio, deram uma tesourada não sei quem, não foi? Que isso? Não foi, Zico? Foi. Foi um jogo tenso, né? Flamengo e Atlético virou uma rivalidade? Se vocês criaram essa rivalidade, não vocês, obviamente, porque naquele período foram os dois times que estavam disputando, né, as competições. Dois times eram a base da seleção. Tele, quando era a divisão, Flamengo e Atlético, né? Então, chegou um momento ali que, a seleção tinha João Leite, tinha Luizinho, tinha Cerezo, tinha Paulo Isidoro, tinha Éder, no nosso time tinha Leandro, Tita, Júnior, era a base. chegou a jogar Vitor, no início jogou Raul, com a seleção, entendeu? Nunes jogou, então, cara, era basicamente os dois times, como já teve a época de ser Botafogo, Santos, entendeu? De ser a base, né? A base, isso aí. Como Rapaz, São Paulo já teve base, Palmeiras. Você deve conhecer um grande jornalista que atua em Minas, mas é flamenguista, declarado, que... esqueci o nome dele agora. E ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou que Flamengo e Atlético, de 81, foi um jogo que nunca acabou.
Nunca acabou pra ele, Sim, perdeu. acabou, né? Porque vocês... Mas diga assim, que é uma coisa que ficou, né? Aquela relação que nunca... Porque foi, né, o juiz... Daquele jogo lá que foi chato e Pô, muita do gente Mineirão, acha... Né? Não, do Serra Dourada. Serra Dourada. E muita gente acha que pra nós foi muito chato jogar. Rapaz, Zico, foi o que aconteceu? Você que tava ali e viu e ouviu tudo. Que confusão aquele jogo. Eu era o capitão do Flamengo. Eu não lembro se era o Cerezo ou se era o Chicão, que era o capitão. Não sei que é atleticano, não lembra quem era o capitão. Se era o Chicão ou se era o Cerezo. Eu sei que o Chicão era... A única vez que eu vi na minha carreira, olha que eu já joguei mais de 1000 partidas. E vejo futebol até hoje. Eu nunca tinha visto um juiz parar um jogo, chamar os 2 capitães e falar assim, olha, a partir de vocês vão lá, reúna seus times e primeiro que fizer uma falta por trás, eu vou botar para fora. Aí eu, cara, que o jogo começou os 10 minutos, parecia que era pau de lá, pancada, aí falta. Aí tudo bem, fui lá, reuni o time do Flamengo, o Chicão lá, reuniu o do Atlético. O Chicão era quem batia mais. Aí, cara, passou um tempo, primeira bola, eu pego uma bola no meio campo, do meu lado, no meu campo, e dou um toque na frente. Quando eu olho, o Reinaldo vem por trás e me dá um tesoura, um carrinho. Porra, eu olhei pra ele, porra, você, Reinaldo? Cara, eu tô 300 metros do gol. Ele me deu assim, porra, prendeu, aí o Rat veio e pum. Aí, vermelho. Desembestou. Cara, mas foi assim em seguida. Foi. Aí, eu falei, e eu ainda me assustei, porque o Reinaldo fazendo falta, né? Reinaldo, acho que foi a única falta que ele fez na carreira dele. Aí aquele negócio de campo, se tivesse microfone, se o Wright tivesse o microfone que tinha no jogo com o Vasco, aí ele ia ganhar razão. Porque o jogador começa a xingar, tu não é homem, tu não vai me botar pra fora. Aí ele começou a puxar cartão. A gente que está ali escutando, e você foi o favorecido, porque você que acabou sendo beneficiado, mas os caras são espoletas. Tá? O Éder, o Palhinha, são espoletas, cara. Era espoleta. E são caras que falam, retrucam ali e falam besteira dentro do campo. E aí ele saiu expulsando. E aí os outros 2 foram obrigados pelo time a sair fora. Então aquilo foi muito ruim, porque nós fizemos 2 jogos maravilhosos. 2 empates, né? 2 empates no Maracanã, 2-2. E no Mineirão, no Mineirão o Atlético ganha de 2-0, nós empatamos 2-2. E no Maracanã foi 2-1 e eles empataram. O Atlético fez 2-1, eu não lembro bem. Então, cara, foi uma pena. E a gente sabia, toda certeza, que quem passasse ali que ia ser o campeão. Porque o nó tava ali, né? E eram os 2 melhores times. Disparado. Eram 2 grandes times. Foi uma pena pro futebol. Então, o cara tem plena razão que ainda não acabou, né? Zico, e os Fla-Flus? Vixe! Fla-Flu tem uma história boa do Fla-Flu do Morango. Você já ouviu falar? Do morango? Eu sei que você gosta de morango, que eu li que você gosta de morango. Ele sabe. Eu sei que o Fla-Flu é o único clássico que tem apelido, né? É o Fla-Flu do morango, o Fla-Flu da barriga, Fla-Flu da estátua, do fidjol. Da barriga não, foi do braço, né? A bola passou pela barriga, bateu no braço e entrou, e aí, para não dizer que bateu na mão, eu brinco com o Renato até hoje, né? Não foi de propósito. Intencional, né? Intencional, é diferente. Uma coisa é você fazer o movimento com a mão. A outra é você proteger para a bola não passar. Entendeu? A bola foi muito forte aqui, o Renato tentou fazer isso, ela passou, o braço dele estava colado, ela bateu e entrou. Mas não foi na barriga, entrou. Entendeu? Você botar a barriga é diferente. Isso não é uma opinião de um flamenguista, né? Não é. Não, é uma opinião de... E eu... É só como torcedor mesmo. E o Renato
Ele nunca me respondeu que não. Né? Ele nunca me disse que não. Quem cala, consente, né? Então é. Quem cala, consente. Eu acredito mais em você do que no E o que aconteceu, né? O Fla-Flu do Morango. Do Morango. Criou-se aquele mito lá de que eu, quando tinha jogo no Maracanã, tinha Morango na concentração, eu fazia gol. E era um Fla-Flu. E era um período que não tinha Morango em lugar nenhum, né? Pô, imagina. Aí, quando eu chegamos na concentração, na véspera, aí veio o administrador de lá, porra, queria falar com você, pô, pedir desculpa, porque não conseguimos, rodamos esse Rio de Janeiro inteiro, não tem Morango. Eu falei, pô, mas não tem Morango, não vai ter, não é período. Aí eu falava, seu Zé, não se preocupa com isso não, isso aí, essa molecada, esse pessoal quer mexer contigo e tal, com o Bosco. Aí o Bosco era o supervisor, né, o Domingo Bosco. Aí, tudo bem, né? Pô, foi pra lá. E eu, dia de jogo, eu acordo sempre quase 1h da tarde. Durmo tarde, eu ficava assistindo lá o Faustão Perdido na Noite, né? Às vezes jogando uma sueca com os funcionários. E aí, dormi tarde, acordava lá, tomava o meu café da manhã como se fosse um almoço e pronto. E tinha um moranguinho de sobremesa, né? Chantillyzinho é bom, né? Bom. Aí, eu não vi o que aconteceu de manhã. Diz, quando o Bosco chegou de manhã, pô, o cara foi pra lá falar com ele. Ele falou, como não tem? Virou as costas e foi embora. Saiu, e ele morava ali perto do Juá. No Juá tem umas plantações de morango silvestre, aquele que a gente chama de comida de cobra. Né? Onde tem aquele moranguinho, fique atento que tem cobra. Aí ele foi lá, catou esses morangos de silvestre, passou no supermercado ali em São Conrado, comprou o chantilly e botou num saquinho daqueles de supermercado, né? E ficou com ele. Aí na hora que acabou o almoço e tal, os jogadores, ninguém levantou, ficou todo mundo esperando para ver se tinha morango ou não. Fla-Flu, né? Porra, aí vem o Bosco lá, o Bosco pegou em cima da mesa, jogou assim os moranguinhos, né, silvestre. Aí virou e... Não é por causa de que não tem morango que você não vai fazer gol hoje. Aí botou lá e eu mandei pau e tal, comi os morangos e tal. 4-0 o Mitidor, né? Nunca mais faltou morango na concentração. Pô, que responsa, cara, que responsa. Fantástico, hein? Se tivesse também tinha que fazer, né? Se tivesse morango, né? Cara, que história, velho. E o Fla-Flu, você sabe quem é o principal artilheiro do Fla-Flu, né? Não sei. Eu também não sabia, não. Vim saber depois. Até hoje ninguém me passou ainda, não. Foda, né? Cara, é uma lenda. Tem jogos que você preferia jogar? Tipo, eu prefiro o Fla-Flu, eu prefiro o Fluminense e Vasco. Eu preferia o Botafogo. Contra o Botafogo? Mas por quê, Zico? Porque quando eu era torcedor, eu nunca vi o Flamengo ganhar do Botafogo. Nunca vi. E tinha um Manga, goleiro do Botafogo, que ele era um canalha sem vergonha, né? Eu peguei ele depois na seleção, no Internacional, falei, eu vou à forra de tudo que você falava do Flamengo. Ele ia jogar contra o Flamengo, ele dizia que na véspera já tinha passado no supermercado, gastado o bicho dele todo, porque ganhava. Pior que ganhava mesmo. Eu não ia ver mais jogo. Bicho é a gratificação, né? Que a gente recebia por vitória. E ele falava e o Botafogo ia lá, metia 2, metia 3, 4. Pô, e aí era problemático. E eu ficava com... Porra, eu não gosto de falar dessa palavra, não falo, mas eu tinha ódio do Botafogo. Por causa disso. E do Manga. Aí eu falei, porra, vou à forra disso, cara. Vou à forra. E aí, Botafogo, quando eu ia jogar com o Botafogo, eu vinha com as facas no dente aqui. Tinha que ganhar. E aí a gente... conseguiu isso, né? E recuperamos o Botafogo, era o único time que tinha mais vitórias do que o Flamengo. Nós passamos e botamos umas 10 na frente. E era o único que tinha esse handicap aí. Então, eu tinha muita gana de ganhar do Botafogo, por causa do Manguinha. Peguei na seleção, né?
Teve uma vez que o Internacional fiz 2 gols nele, aí eu fui lá, eu falei, Manguinha, essa aí é pelo aquele Botafogo e Flamengo de 1968. O amigo tem alguma pergunta aí? Cara, tem. Pior que tem. Tem? Você conhece Sérgio Redes, ou Sérgio Redes? Jogou, eu acho que inclusive no Botafogo. Serginho, joguei com o irmão dele, meu querido Humberto Redes. Pois pronto. Serginho jogou no Ceará, pô. Serginho jogou no Ceará. Serginho, irmão da... Joguei pelada com ele já. Pronto, ele mandou um recado pra você. Olha aqui, ó. De uma pelada que vocês jogaram quando você era um adolescente. Foi. Olha aqui, ó. Arrebentei com o time dele. Bom dia, Galinho. Serginho de Vista Alegre. O Juventude de Quintino, que era um time formado pela tua família e do Ferrete, foi jogar há mais de 50 anos atrás em Vista Alegre. Para ser mais franco, eu acho que há mais de 65 anos. Eu já tenho 76, então uns 60 anos mais ou menos, com certeza. Você se lembra, a gente estava ganhando o jogo no segundo tempo, você entrou, o pessoal de Vista Alegre estava ganhando de 2-0, você fez 2 gols, tu era um menino, cara, o rosto cheio daquelas espinhazinhas assim, tu entrou e acabou com o jogo. Eu perguntei para teu irmão Edu, e ele falou que você jogava muita bola e seria um sucesso. Parabéns, Galinho. Se lembra desse jogo? Pô, lembro, claro que lembro. Pô, aí ele falou 66 anos, não, porque aí eu teria só 5 anos, né? Mas deve ser uns 40. Não, uns 50. Eu devia ter ali uns 14, 15 anos já, né? Deve estar cheio, estava começando no Flamengo. E eu nem jogava esses jogos, porque era um time de pelada, foi numa praça, que tinha um campo lá em Vista Alegre, e nesse dia jogou até o Eberval, que era um jogador do Vasco, um lateral esquerdo, e o Serginho jogou também. E eu não estava jogando, aí o time estava jogando, o Edu tinha tomado um frango, e aí estava 2-0, eu entrei, aí... Destruiu. Compliquei a vitória dos caras lá. Mas eu joguei com ele, depois, eles tinham um time de futebol society, que era campeoníssimo. E tinha um campo lá no Rio, Tio Patinhas, que tem um time que jogava Vavá, jogava Jair da Rosa Pinto, Décio Esteves, jogava Milton Copolilo, o Pampolini e tal. E estava jogando contra o time dele, que era um dos melhores de society, Humberto Redes, se eu não me engano, era Xavier o nome do time. Time que foi campeão no aterro. E aí estavam ganhando de 3-0, e eu ia jogar uma pelada depois pelo Juventude, depois que acabasse aquilo. E nós chegamos lá no intervalo e estava faltando, e os caras chamaram, viram o Edu, pediu o Edu para jogar. Ele falou, não, bota o meu irmão aí. Vixe, mano. Aí entrou eu na direita e entrou o Nando, meu irmão, na esquerda. Porra, a gente triturou os caras. 3-3. Foi 3-3 também. Eu na ponta direita e tal, também lembro dessa. Depois já jogamos uma pelada junto aqui. E Humberto Redes, no período que eu estava começando no Flamengo, o Zagallo levou ele. Ele era do Botafogo. E aí a gente tem uma amizade grande, é um grande professor de uma faculdade lá no Rio e tal. Um grande cara da melhor qualidade. Os dois, Serginho e Humberto. Zico, é verdade que quando você era juvenil, o Flamengo te colocou lá, dava umas injeções, tu tinha que tomar Vitaçai, tinha que fazer umas coisas pra... Vitaçai é o novo? Ressuscitou, Vitaçai é do Pelé, pô. Meu Deus, Vitaçai. Teve isso mesmo, assim, pra se desenvolver. Eu tomei pra crescer, né? Tomou hormônio? Hormônio, foi. Eu fiquei 6 meses sem jogar campeonato, tá? Aí a gente... Só nesse tratamento? Em tratamento. O que acontece? Edu, pequeno, Nando, pequeno. Aí os caras do Flamengo, é bom, joga e tal, mas melhor fazer tentar
fazer um trabalho de fortalecimento muscular, tudo bem. Então, o meu pai tinha uma condição financeira razoável, que dava para sustentar os 6 filhos, não faltar café da manhã, almoço, janta, nem e roupa morango. para a escola. Nessa época ainda não tinha história de morango, não. Aí, mas o morango era barato também, né? Barato, morango na feira era fácil. Aí, essa questão, tinha um médico que era do juvenil, que me adorava, José Paula Chaves, filho. E o pai dele, José Paula Chaves, era um grande médico na época, tinha feito alguns trabalhos e tal. E aí ele me estudou, fiz todos os exames que era possível. Eu cheguei a tirar radiografia, eu passei uma manhã inteira no hospital tirando radiografia de todas as articulações do meu corpo. Que isso. Fiquei lá umas 4 horas. Caramba. Todas. Do dedo, aqui, do pulso, para saber se eu podia crescer. Caramba. Tá? Fizeram esse exame. Aí me deram vitamina, me deram um monte de coisas. E aí tá bom, vamos fazer isso, né? E nesse período eu tinha que estudar e fazer um trabalho de... Pô, eu levava 7h30 de condução durante o dia, 3 vezes na semana. Eu fazia segunda, quarta e sexta, né? Ou às vezes fazia segunda, terça e quinta, dependia. Então, o que eu fazia? Eu saía 5h30, 6 horas da manhã de casa, treinava no Flamengo de 8h30 até às 10 horas, tomava banho, ia para a escola, estudava no centro da cidade de meio-dia às 5 da tarde, voltava para o Leblon para ficar na academia de 7 até as 9 da noite. Chegava lá em Quintino 11h30 da noite. Aí, tô achando sua vida... Então, era assim, 2h30 de manhã de condução, mais uma para a escola, mais uma para a academia e mais 2h30 de novo para... Isso quando o trânsito estava bom, né? Naquela época não tinha o trânsito que tem hoje. Trem não era, digamos, não tinha engarrafamento. Então, aí eu fazia isso. Mas não jogava. De vez em quando tinha um jogo amistoso da categoria, eu ia. Pô, tinha que fazer 5 refeições ao dia, por isso. Aí tomei injeções de hormônio, aquela coisa toda. Porque se eu estivesse jogando campeonato, isso daí seria proibido por causa da questão... ok. Entendeu? Porque, tá. É como se fosse uma questão doping, né? Tá. E aí, nisso tudo, eu desenvolvi muito, ganhei uma força muscular muito grande. E aí, quando começou o campeonato, eu já estava de juvenil, aí veio... Não, escolinha, e desandei a fazer gol. Recorde em cima de recorde, aí veio juvenil a mesma coisa. Então, foi um período que foram 4 pessoas, o Paulo Chaves Filho, o pai dele, o Fran Calassi, que arrumou a academia, tá? E o Jorge Elal, que bancou isso do bolso dele. Porque o Flamengo não queria me dar um almoço para eu sair, treinar de manhã no Flamengo e estudar, ir para a escola. O meu pai exigiu. Inclusive, eu cheguei a sair do Flamengo durante 15 dias por causa disso. Que eles não queriam me dar um almoço. Aí o Elal soube, bancou o almoço e depois de muito tempo ele veio me falar isso. O Elal é meu padrinho e tal. Ele fez um acordo com meu pai e o meu pai deixou eu ir. Aí, então, isso vocês não estranhem muito, que isso é normal, que aconteça numa certa idade. O clube, às vezes, não apostar, grandes jogadores fizeram vários testes, não passaram. Então, nesse ponto, eu não tenho nada a reclamar, não, sabe? Eu sei que é normal. Ronaldo... Não, foi por quase. Foi por quase. 15 dias aí. A sorte é que, por exemplo, meu pai... tinha ódio do Vasco. Se o Vasco quando sabe eu disso, estava hein? na escolinha do Flamengo, o Célio de Souza era o técnico, ele me adorava.
E ele saiu do Flamengo e queria me levar pro Vasco. E meu pai falou, pô, o Vasco você não vai de jeito nenhum. E não deixou. Pro Fluminense, iria? Levou. Iria, o Antunes foi, pô. Então, iria, pra qualquer um, menos pro Vasco. Sabe por quê? Porque meu pai veio pro Brasil com 9 anos de idade. Fanático por futebol. O primeiro jogo que ele foi ver foi Flamengo e América. O Flamengo perdeu de 4-1. Ele gostou da camisa do Flamengo, esse cobra coral, papagaio de vintém, era uma dessas duas. Ele gostou. E virou Flamengo. Foi um dos primeiros a comprar o título de sócio proprietário do Flamengo. Olha que legal. E ele jogou num time chamado Municipal, que tinha liga amadora e liga profissional. E ele foi tricampeão dessa liga municipal, 39, 40 e 41. Goleiro. E quando acabou esse campeonato de 41, ele recebeu um convite para ir para o Flamengo. Mas ele trabalhava numa padaria, não ganhava nada. Não, numa alfaiataria, padaria, isso mesmo. O alfaiate ele veio ser depois. Aí a padaria, o patrão era Vasco. Aí disse para ele que se ele fosse para o Flamengo, que ele ia perder o emprego. Ele não ia ganhar nada no Flamengo. Caramba. E aí ele não foi para o Flamengo. E ele seria o titular do primeiro tricampeonato do Flamengo, da história do Flamengo, que foi 42, 43, 40. Ele passou a ter mais ódio do Flamengo do que eu do Botafogo. Galera, Zico! Vamos! Não é fácil não, cara. Que o história, velho Antunes era fogo. O velho Antunes, só a última, para encerrar aqui. Eu sou isso tudo graças a ele, né? Pô, sem dúvida. Né? Ainda mais flamenguista. Ele botava a bandeira do Flamengo acima da seleção brasileira. E ele, é português, né? E aí, a gente falava, pai, a do Brasil tem que estar acima. E um dia apareceu um professor de sociólogo lá e tal, e parou lá em casa, bateu, falou, tem que tirar a bandeira. Ele falou 1000 coisas pro cara, vai, sai daqui na minha casa, mando eu. E foi difícil. Nós, filhos, é que conseguimos mostrar para ele que a do Brasil tinha que ficar acima. Mas ele botou a do Flamengo, não foi assim, bem abaixo, botou um dedinho abaixo. Sensacional. Cara, Zico, brigadão pelo seu tempo aí, por esse papo maravilhoso. Compartilha esse episódio aí com quem você gosta. O Agora Pode estar aguardando você nas redes sociais, @PodeAgoraPode, pro Facebook, Instagram e também TikTok. Nosso canal, youtube.com/@PodeAgoraPode. Siga também o Zico e vá lá no canal do Zico se inscrever também. O canal do Zico é bom pra caramba, viu, cara? É muito bom. O Zico, né? Do Zico. Canal Zico 10. Canal Zico no 10. YouTube. No Instagram é tudo Zico Oficial. Twitter. Tem Kawaii. Tem Facebook. Tem... Agora, na Band, né? Uma resenha do Galinho. Na Band, toda segunda-feira à noite. Mas me botaram ainda num programa, num horário lá... tem que gravar o programa, deixa gravando, vê depois. E o programa também no Band News toda sexta-feira. Tá massa. Às 11 da noite. Esse tem o horário certo. Valeu, Galinho. Tchau, galera. Obrigado. Boa.